Mateus capítulo de número 21, versículo 12 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meus amados irmãos, isso é histórico quando nós ouvimos falar de pessoas que têm esse tipo de traço em sua personalidade. São pessoas que vão acumulando muita roupa, muito ferro velho, muita livraria antiga, mas de não tanto valor assim. E coisas pequenas que as pessoas vão acumulando dentro de suas casas. Talvez você já teve essa experiência, ou esteja tendo essa experiência. E você encontra coisas que você talvez já tenha dito assim: já era para eu ter jogado isso aqui fora, e ainda fica aqui. E você encontra outra coisa e diz: já era para eu ter jogado fora isso aqui também, e isso aqui ainda permanece aqui. E pode ser o que for. Pode ser um óculos velho, uma armação velha, antiga. Pode ser uma sandália velha, antiga. Pode ser um sapato, pode ser uma roupa, pode ser qualquer tipo de objeto antigo e que já não tem tanto valor assim. Porque pelo tempo a ferrugem corrói, a traça consome. Uma vez, certo pastor estava deixando o ministério e a sua biblioteca estava contaminada por traça. Lá em São Paulo, ninguém queria. Porque uma traça, se você colocar um livro com traça junto com a sua biblioteca novinha, dos outros livros novinhos, ela vai se alastrar, vai corroer. E você vai perder os seus livros, ela vai penetrar e ela vai furar os seus livros. E você vai perder os seus livros. Queridos irmãos, esse texto, ele vem a calhar exatamente com o momento em que Jesus, ele já havia entrado em Jerusalém. E ele então vai naquele dia. Mas Jesus naquele dia ele observa. Jesus observa tudo o que está acontecendo no templo. Jesus ele faz uma espécie de uma checagem precisa de tudo o que estava acontecendo no templo. E então, queridos irmãos, Jesus percebe que o propósito para o qual o templo, a casa de Deus fora estabelecida, não estava assim, sendo levado em consideração. Porque o propósito da casa de Deus era fazer as pessoas aproximar-se do Senhor.
As pessoas deveriam se aproximar do Senhor. Então, logo aqui nós temos o propósito para o qual o templo, a igreja, a casa de Deus fora estabelecida. E Jesus mostra aqui no versículo de número 12, versículo 13, irmãos. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O que estava acontecendo? Se a gente olha a checagem que Jesus faz da casa de Deus, nós podemos perceber que quando ele observa tudo aquilo, ele não fica de braços cruzados, ele não fica na inércia, ele não ficou paralisado. O desejo então, naquele momento de Jesus, era realizar uma faxina. É preciso mudar esta situação. O templo não pode continuar desta forma. Existe uma seriedade, existe uma ordem, existe ordenanças. Então, nós vemos aqui, queridos irmãos, que eles estavam, de fato, transformando o templo, a casa de Deus, em um lugar de lucro. E com isso, impossibilitava as pessoas de se aproximarem de Deus. E precisava cumprir, então, o propósito para o qual a casa de Deus deveria servir naquela época, que era aproximar as pessoas de Deus, de uma vida piedosa, de uma vida que honrasse, que exaltasse e que glorificasse o nome do Senhor. Mas eles estavam transformando em covil de ladrões. Sabe, covil de salteadores. Era um lugar para o qual os ladrões corriam para se abrigarem. Um grande pregador inglês, Charles Haddon Spurgeon, diz assim: nosso Salvador comparou a casa de seu pai, quando ocupada por esses compradores e vendedores, com a caverna nas montanhas onde os ladrões estavam acostumados a se esconderem naquele tempo. Então, meus amados irmãos, não estava cumprindo o propósito por causa dos sacerdotes, Anás e Caifás. Não estava cumprindo o plano para o qual Deus havia estabelecido a casa de Deus. Eles estavam transformando a casa de Deus em covil de ladrões, onde se abrigava ladrões. E que comparação é esta que Jesus faz? Depois que ele faz uma checagem, uma observação, e ele tira então uma radiografia e percebe a podridão, o sacerdócio corrompido. E as pessoas se afastando do templo, porque o propósito da casa de Deus, segundo a vontade de Deus, não estava sendo cumprido. Queridos irmãos, a igreja é o templo onde de maneira coletiva o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. É no momento de culto a Deus que você percebe, quando você comparece diante de Deus, que nós percebemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades.
os nossos pecados, nós nos aproximamos de Deus com o coração quedado. É na presença de Deus que o nosso coração, porque, queridos irmãos, o templo, a igreja, hoje em dia, em muitos lugares, está se transformando meramente em um local de entretenimento, onde as pessoas ficam extasiadas e vários flashes de luz são colocados para a diversão da galera. Porque no coração não abriga a motivação correta. Então, queridos irmãos, o templo, a igreja, a casa de Deus, ela foi estabelecida pelo próprio Deus para que nós pudéssemos cumprir os propósitos, as motivações corretas, a vontade de Deus ser estabelecida, o local de adoração, o local da transmissão da mensagem do Evangelho, e não em um local de entretenimento, de descarrego de consciência. Quando a gente olha, então, o propósito mesmo para o qual a igreja, a casa de Deus existe, é exatamente para que haja conversão de pecadores. É exatamente para que haja adoração, oração, compromisso com Deus, comunhão entre os irmãos, adoração na igreja, louvor ao Deus vivo, verdadeiro e fiel, porque Ele existe, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é justo. Então nós podemos entender que a nossa vida é corrigida na casa de Deus. É na casa de Deus que nós nos deparamos com a mensagem transformadora do Evangelho. E o nosso coração, ele é quebrantado, ele é transformado. É na casa de Deus onde é lida a palavra. E o nosso coração, ele é quebrantado, ele é moldado pelo poder do Espírito Santo. Então, naquela época, isso não estava acontecendo, porque eles estavam transformando a casa de Deus em covil de ladrões, em abrigo de ladrões. O que você tem abrigado no seu coração? A Bíblia diz que nós somos templo, santuário do Espírito Santo. O que nós temos abrigado em nosso coração? O que nós temos guardado no nosso coração? Quais são os tesouros do Evangelho que nós temos guardado e abrigado-os dentro do nosso coração? Ou será que no nosso coração não existe espaço para Deus, para o seu Evangelho, para a sua graça, para a sua sabedoria? Então, o que Jesus mostra aqui, meus amados irmãos, é que de fato o propósito da casa de Deus não estava sendo cumprido. Em segundo lugar, queridos irmãos, uma outra lição é que Jesus, naquela checagem, naquela observação, e eu fico imaginando Jesus passando um pente fino, Jesus observando cada aspecto do templo, cada ritual, cada atitude, de tudo que estava acontecendo naquele momento no templo. E Jesus então vai mostrar outra situação. Jesus vai mostrar o mundanismo dentro da igreja, dentro da casa de Deus. O mundanismo dentro da casa de Deus, porque havia uma feira livre. Os negociantes estavam negociando, vendendo animais dentro do templo. Os cambistas estavam, porque quando vinha uma pessoa de um lugar mais distante e que tinha na moeda uma imagem pagã, não deveria ser trocada aquela moeda. Por isso que aparece a ideia cambista.
E aí eles cobravam uma taxa exorbitante. Então, queridos irmãos, era um lugar, era uma feira ao ar livre, era uma empresa. Eles estavam negociavam animais. E a motivação, o interesse, não era a adoração a Deus, era o interesse do lucro, era o interesse do dinheiro. Deus havia sido substituído por Mamon, pelo dinheiro. A oração tinha sido substituída pelo lucro. Havia usura no coração do sacerdócio já corrompido. Se a gente observar, queridos irmãos, ao longo da história e ainda em nossos dias, igrejas em que se denominam igrejas de Cristo, onde tais apóstolos aparecem e se denominam de apóstolos para vender e mercadejar o evangelho, praticando simonia. Sabe o que é simonia, irmãos? É colocar um poder inerente a um objeto, de maneira que a pessoa possa tê-lo como algo sagrado, algo santo, algo que deve ser venerado até. Então eles estavam praticando a indulgência de vendas de animais com valor alto. Eles estavam praticando todo tipo de comércio. Era uma feira ao ar livre. O mundanismo estava presente. A quebra do 10º mandamento, não cobiçarás, a usura. O objetivo era o lucro. Como hoje nós já sabemos, e que em muitas igrejas por aí, que se dizem evangélicas, onde apóstolos queriam vender até feijão para curar a Covid-19, e vender tantas coisas, vender objetos como se fosse bíblico, enganando as pessoas, praticando a comercialização do evangelho, extorquindo dos mais fracos. Era o que estava acontecendo naquela época. Não havia inteireza de coração, não havia consagração. O que eles queriam era praticar aquilo que o mundo, a secularização, dominava a mente das pessoas naquela época. Então Jesus mostra o mundanismo dentro da casa de Deus. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o mundanismo. Nós precisamos guardar o nosso coração de todo tipo de mundanismo, de tudo aquilo que nos afasta do evangelho. O diabo, o vosso adversário, está rugindo como um leão, buscando destruir a sua fé, buscando nos afastar da presença de Deus o tempo todo. E quando ele não faz de uma forma, ele faz de outra. E ele vai utilizar-se de amizades, ele vai utilizar-se dos meios para atingir os seus fins, os seus objetivos, que é nos afastar. E ele pode fazer isso através da música, ele pode fazer isso através da cerveja, da cachaça, ele pode fazer isso através de tudo que há no mundo. Então nós devemos guardar o nosso coração, porque no nosso coração deve abrigar Jesus. Quem deve comandar, quem deve dirigir, quem deve nortear, Ele que deve estar no centro do comando, da base de operações, dos nossos modus operandi, os nossos raios de ações. Ele é que deve dominar, não somos nós, não é o nosso desejo, a nossa vontade, não. A nossa vontade, o nosso desejo deve ser subjugada
a vontade de Deus. Ainda hoje, nós falávamos pela manhã, queridos, a palavra de Deus diz assim, lá no Salmo capítulo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não ande no conselho dos ímpios, Isaías, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, porque é possível que a sua fé venha se esfriar e você venha se distanciar do Senhor. Adolescentes, jovens, servos e servas de Deus, nós precisamos guardar o nosso coração de todo o aspecto mundano. E não abrigarmos na casa de Deus você mesmo como a casa de Deus, aquilo que deprecia, aquilo que vai contra a sua fé. E nós lutamos, e nós batalhamos, e nós consagramos a nossa vida diante de Deus, para fugir do domínio enganoso do nosso coração. Outra coisa, e a última nesse texto, que nós podemos ver do que Jesus mostrou para nós, através de sua atitude ali, foi que ele veio, ao perceber, ao fazer aquela checagem, ele vai então faxinar. Tem alguma faxineira aqui? Tem, né? Você faz faxina na sua casa? Faz, claro, você não vai querer habitar em um lugar sujo. Então você faz aquela faxina. O banheiro, eita, limpa o banheiro. E ele suja, limpa, e ele suja o banheiro. Oh. E vai limpando, e passa pano, e lava roupa. Ô menino, segura esse negócio. E aí, vai sujando tudo, a janela suja. Tem que limpar a cozinha toda engordurada. Ô irmã, limpa essa cozinha, está cheia de gordura. Parece que não limpa faz tempo. E uma vez, naquela época, quando eu tinha a Belina, viu, Láudio? Aquela Belina, era uma Belinda, uma Belina. Aquele carro, uma vez, lá em São Paulo, alguém foi para São Paulo, né? E aí alguém chegou e colocou assim, lave-me por favor. Até a Belina precisava ser limpa. Precisava de limpeza. Quem é a irmã que fica muito tempo com o cabelo sem lavar? Quem de nós somos capazes de passar 3 dias virgem? Vixe, 3 dias sem tomar banho, pelo amor de nós. Purificação. Mas nós estamos falando então da purificação, aqui do texto, a purificação do templo. Porque Jesus, ele toma uma decisão e ele está resolvido a fazer uma limpeza radical, uma faxina radical. O crente não pode brincar, irmãos, com o pecado. O texto diz que Jesus, no versículo 12, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Sabe, imagine Jesus dentro do templo, empurrando as pessoas para fora da casa de Deus. Porque eles não tinham compromisso com Deus. E Jesus expulsou-os do templo. Diz o texto que Jesus derribou as mesas dos cambistas. E Jesus realmente, ele age como alguém que está resolvido a purificar o templo.
Queridos irmãos, ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos Neemias. Neemias, o grande faxineiro no meio do povo de Deus. Neemias, o grande reformador. Neemias faz uma checagem da igreja do Velho Testamento. E Neemias, ele vai agir daquela maneira. Olhe bem, diz o texto lá de Neemias, que Neemias, ele entra e ele joga os móveis de Tobias, que estava ocupando o local onde era armazenado as ofertas, os dízimos do povo de Deus, lá no templo, no pátio da casa de Deus. Neemias expulsa, joga tudo para fora, porque era contra a vontade de Deus. Diz o texto também lá de Neemias, que Neemias, ele, ao perceber a corrupção, a idolatria no meio do povo de Deus, ele arranca os cabelos de algumas pessoas, porque estavam vivendo nas práticas idólatras. Ele fica irado, no bom sentido, indignado. Sabe, é a mesma indignação que Jesus entra no templo e, inconformado com o conformismo mundano, e ele arranca, então, ele expulsa para fora do templo. Queridos irmãos, a Bíblia diz que nós somos santuários do Espírito Santo. A lei do Senhor, ela anota, ela percebe, ela julga os nossos atos internos e externos. É impossível fugir do reality show, o reality da vida, em que Deus está olhando para nós. É impossível esconder, como na oração que foi feita nesta noite, é impossível esconder algo de Deus. Você pode tentar esconder do homem, nós podemos tentar driblar homens, mas Deus não driblamos. É por isso que quando a consciência está pura diante de Deus, cativa nas Escrituras, o coração tem as melhores motivações e somos guiados pelo poder e pela vontade de Deus. Isso traz paz em nossas vidas. Cuidado. Cuidado com o templo que você tem, o santuário que você é. Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E você pode fazê-lo chorar. E você pode fazê-lo entristecer-se. Diz a Bíblia que nós somos capazes, não vos entristeçais o Espírito Santo, o qual nos selou como penhor. Nós temos que guardar, irmãos, o nosso coração e nos afastarmos de tudo aquilo que intercepta a nossa intimidade com Deus. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, nós temos um compromisso com Jesus, nós temos um compromisso com a igreja de Jesus, porque nós fazemos parte de uma igreja. Não podemos viver como queremos viver a nossa vida. Temos que viver uma vida de fé, uma vida de pureza, uma vida de justiça diante de Deus, de pregação do Evangelho, uma vida piedosa, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Dr. William Hendricks diz assim, ele cita o teólogo Felipe Schaff, diz que este autor, ele faz um paralelo
entre a purificação do templo promovida por Jesus e a reforma do século XVI. E ele diz: Jesus começou seu ministério público com a expulsão dos traficantes profanos do átrio do templo. A reforma começou com um protesto contra o tráfico das indulgências que profanava e degradava a religião cristã. Queridos irmãos, purificação do Senhor, a faxina que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Às vezes tem pecados que são deixados, tem envolvimentos que são abandonados com facilidade em relação ao mundo, mas outros dão mais dificuldade, tem mais resistência. Qual é o teu pecado hoje? O que atrapalha a sua experiência com Deus? É a mentira? É o descontrole na cachaça, na cerveja? São os pensamentos pornográficos? É o dinheiro que domina a sua vida? A usura? O que que domina? O que que tem atrapalhado você? O que é que tem atrapalhado? O que que nos tem atrapalhado? A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. E bom é fazermos, irmãos, um exame, uma checagem da nossa própria vida, com responsabilidade, com sinceridade, para que possamos, de fato, afirmarmos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos olhar para Cristo, nosso exemplo de vida, de coragem, de resolução, de solução, de pureza. Uma vida que glorificou a Deus. É Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão absoluto. É o nosso espelho. Que nós possamos olhar para Cristo. Fitemos e fixemos os nossos olhos na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, para que possamos desfrutar de como é bom, boa, é agradável, é perfeita a vontade de Deus. Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, meus irmãos, para orarmos ao Senhor. O verdadeiro crente, a verdadeira serva do Senhor, não busca viver segundo as paixões do coração enganoso, Senhor. Não busca viver segundo as emoções que a carne aflora e que o mundo determina.
Senhor, a nossa vontade não envolve, ó Deus, não deve envolver fazer a nossa vontade. Mas o nosso objetivo é fazer a tua vontade. Porque nós somos templos, nós somos santuários do Deus vivo. Deus que é santo. A tua palavra diz que a quem mais é dado, mais é exigido. Então, como crente, como um servo do Senhor, eu tenho que viver a tua palavra, obedecer a tua palavra, custe o que custar, apesar das pressões internas, apesar das pressões externas, apesar de um mundo que seduz, um mundo sedutor, apesar das ações de Satanás. Tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos pensamentos. Tenha misericórdia, ó Deus, de que muitas vezes abrigamos dentro do nosso coração o lixo, coisas fúteis. Nos faz afastar, Senhor, de toda maldade. Nos afasta, Senhor. A tua palavra diz que nós temos responsabilidade de viver uma vida que glorifica o teu nome. E o tempo todo nós somos convocados a crescer na graça, crescer no amor, crescer na fé, crescer na pureza, crescer no conhecimento da tua palavra, crescer em Cristo Jesus, na intimidade com Jesus, na oração, na leitura da tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Ao checar as nossas vidas nesta noite, não sei o que tu podes contemplar, mas nós temos a certeza, Pai, que mesmo a despeito dos nossos pecados e da queda de qualquer um de nós, nossos fracassos, de nossos defeitos, de nossos erros, Senhor, temos um advogado fiel, que não perde uma causa e que conquistou na cruz cancelamento dos nossos pecados, cancelamento da nossa dívida, mas não fez isso para que nós pudéssemos viver uma vida ao nosso bel prazer, mas para que nós pudéssemos dedicar a nossa vida a Ti, em louvor, em adoração, em consagração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoe a cada servo do Senhor, a cada serva do Senhor nesta noite. Tu és o nosso advogado. Podemos confiar em Ti. Podemos descansar em Ti. Podemos, ó Deus, nos amparar em Teus braços de amor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos de modo pronto e sincero. Entregamos a Ti, ó Deus, nesta noite, mais uma vez, o nosso coração de modo pronto e sincero, para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Uma vida em santidade, na Tua presença. Em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Os amados irmãos podem tomar assento.